Gabriel Barbosa, ou simplesmente Gabigol, se consolidou como uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro nos últimos anos. Desde que chegou ao Flamengo em 2019, o atacante rapidamente se tornou um ídolo, contribuindo de forma decisiva para um período de conquistas e glórias da história recente do clube. A sua trajetória no rubro-negro é um verdadeiro roteiro de altos e baixos, com momentos de puro êxtase e títulos históricos alternados com períodos de polêmicas e desafios. No entanto, após a Copa do Brasil, o atacante anunciou a sua saída do clube, encerrando a histórica passagem. Dessa maneira, a grande pergunta que fica é, afinal, qual o legado de Gabigol no Flamengo e como ele se tornou um dos maiores ídolos da história do clube? É o que vamos ver hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Vambora! Bom, Gabigol chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, contratado por empréstimo junto à Inter de Milão. O contexto da contratação é importante, pois ele não era a primeira opção do clube carioca, muito pelo contrário. O Flamengo, que vinha de uma temporada de altos e baixos em 2018, buscava um atacante de peso para liderar o ataque e o nome principal na lista era o de Pablo, que se destacou no Atlético Paranaense. No entanto, a negociação não avançou e o Flamengo rapidamente voltou a sua atenção para Gabigol. Naquele momento, Gabriel havia retornado ao Brasil após uma passagem frustrante pela Europa, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Na Inter de Milão e no Benfica, ele não conseguiu corresponder às expectativas. Em 2018, já de volta ao futebol brasileiro, Gabigol teve uma temporada brilhante pelo Santos, sendo o artilheiro do Brasileirão com 18 gols, além de marcar 27 no total da temporada. Mesmo assim, muitos ainda viam o atacante como uma espécie de bomba-relógio, conhecido por sua personalidade forte e as suas polêmicas fora de campo. Ao chegar ao Flamengo, Gabigol foi apresentado em um evento grandioso na Gávea, que contou com a presença de milhares de torcedores. Desde o início, ele deixou claro o seu desejo de fazer história no clube. O Camisa 9 fez a sua estreia oficial pelo Flamengo no dia 23 de janeiro, em partida válida pelo Campeonato Carioca contra o Resende. O jogo terminou em uma vitória por 2-1 para o Flamengo e, apesar de Gabigol não ter marcado, já demonstrou uma movimentação interessante e uma química promissora com seus novos companheiros de equipe, especialmente Bruno Henrique, que também havia chegado naquele início de temporada. O primeiro gol com a camisa do Flamengo veio pouco tempo depois, em 24 de fevereiro, na goleada por 4-1 sobre o Americano. O gol foi emblemático visto que marcou o início de uma sequência impressionante de boas atuações que levaria Gabigol a se tornar a principal referência do ataque do Flamengo. Durante o Carioca, Gabriel mostrou seu faro de gol, terminando como artilheiro da competição com 7 no total. O Flamengo, que investiu pesado em reforços naquele ano, estava determinado a voltar a ser o protagonista no cenário nacional e internacional. Além de Gabigol e Bruno Henrique, chegaram nomes como Arrascaeta, Rodrigo Caio e Rafinha, formando um elenco competitivo e equilibrado. A expectativa para o Brasileirão era alta e Gabigol carregava a pressão de ser o principal goleador do time. No entanto, foi na metade do ano que tudo realmente começou a mudar de forma significativa. Em junho de 2019, Jorge Jesus foi anunciado como novo treinador do clube. O técnico português trouxe uma nova mentalidade ao elenco, exigindo intensidade máxima e um estilo de jogo muito ofensivo. Com a chegada de Jesus, Gabigol passou a ser utilizado como um centroavante fixo, mas com muita liberdade para se movimentar, explorar os espaços vazios e buscar finalizações de qualquer lugar da área. O atacante terminou o ano com números impressionantes. Foram 59 jogos, 43 gols e 11 assistências. Ele foi fundamental em 3 títulos: o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. As atuações de Gabigol não apenas demonstraram o seu talento, mas também a sua grande capacidade de brilhar nos momentos decisivos, um traço essencial dos grandes ídolos. No Brasileirão, Gabigol foi o artilheiro com 25 gols, um recorde até hoje para o Flamengo em uma única edição do campeonato de pontos corridos. A sua performance ajudou o clube a alcançar uma pontuação recorde de 90 pontos e conquistar o título com folga, garantindo a hegemonia rubro-negra no cenário nacional. No entanto, foi na Libertadores que Gabigol realmente escreveu seu nome na eternidade do Flamengo. Na final contra o River Plate, o time carioca perdia por 1-0 até os 44 do segundo tempo. Em um espaço muito curto, de cerca de 3 minutos, Gabigol marcou 2 vezes, virando o placar e trazendo o troféu mais cobiçado da América do Sul de volta à Gávea após 38 anos. Após a final épica da Libertadores contra o River, Gabigol entrou de vez para a história do clube.
O ano de 2019 já estava marcado como um dos mais gloriosos, mas a temporada ainda não havia terminado. O próximo desafio era o Mundial de Clubes, onde o Flamengo tinha a chance de reeditar a final de 81 contra o Liverpool, agora comandado por Jürgen Klopp e repleto de estrelas como Salah, Sadio Mané e Van Dijk. Na semifinal do torneio, o Flamengo enfrentou o Al Hilal da Arábia Saudita. O jogo foi complicado, especialmente no primeiro tempo, quando o time árabe abriu o placar e controlou boa parte das ações. No entanto, o Flamengo voltou melhor para o segundo tempo. Gabriel não marcou, mas foi crucial na virada do time, participando da jogada do primeiro gol, marcado por Arrascaeta e ajudando a selar a vitória por 3-1. A final do Mundial de Clubes de 2019 foi uma partida histórica. Diferente do confronto de 81, que o Flamengo dominou e venceu por 3-0, o jogo de 19 foi muito mais equilibrado. O Liverpool, claro, chegou como favorito, mas o Flamengo mostrou o porquê de ser o melhor time da América do Sul naquele ano. O jogo, porém, permaneceu empatado por 0-0 durante os 90 minutos regulamentares. Na prorrogação, o Flamengo acabou sendo superado por um gol de Roberto Firmino após um rápido contra-ataque. Apesar da derrota por 1-0, a torcida reconheceu o esforço e o talento do time. O encerramento da temporada de 2019 foi marcado por uma grande festa no Rio, com uma recepção calorosa da torcida. Gabigol, ao lado de Jorge Jesus e de seus companheiros, celebrou o título da Libertadores e do Brasileirão em um desfile histórico pela cidade. Ele se tornava oficialmente um dos maiores ídolos da nova geração rubro-negra. Bom, como já era de se esperar, o ano de 2020 começou com uma grande expectativa para o Flamengo e Gabigol. A equipe, que havia conquistado a Libertadores e o Brasileirão de forma histórica em 2019, estava em alta e pronta para dominar o cenário do futebol sul-americano mais uma vez. Além disso, o Flamengo fez um esforço financeiro significativo para contratar Gabriel em definitivo, pagando 17 milhões de euros à Inter de Milão, na maior negociação do clube até então. O atacante, agora com um contrato longo, estava determinado a continuar o seu legado. No início de 2020, o Flamengo manteve o ritmo avassalador, conquistando títulos importantes como a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Na Supercopa, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense e venceu por 3-0 com uma atuação de destaque de Gabigol, que marcou um gol e deu uma assistência. Na Recopa, contra o Independente Del Valle, o Flamengo venceu o jogo de volta por 3-0 no Maracanã após um empate fora de casa. Gabigol marcou um dos gols na partida decisiva, reafirmando a sua importância para o time. Além disso, o Flamengo também venceu o Campeonato Carioca, consolidando o início de ano perfeito. No entanto, o cenário mudou drasticamente em março, quando a pandemia paralisou todas as competições. A paralisação afetou o futebol mundial e o Flamengo não foi exceção. Durante meses, os jogadores ficaram sem treinar juntos e o clube precisou se adaptar a uma nova realidade. Quando o futebol retornou, em meados de 2020, o Flamengo já havia passado por mudanças importantes. Jorge Jesus, o treinador responsável pelo sucesso de 2019, decidiu retornar a Portugal para comandar o Benfica. A saída do técnico foi um choque para o elenco e para os torcedores, que ainda estavam se ajustando ao novo normal causado pela pandemia. Com a saída de Jesus, o Flamengo contratou Domenech Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola. A expectativa era de que Domi mantivesse o estilo ofensivo e de posse de bola, mas a adaptação foi difícil. O Flamengo começou a oscilar nos resultados, sofrendo derrotas inesperadas e apresentando um futebol abaixo do esperado. Gabigol, que havia sofrido uma lesão logo após o retorno das competições, demorou a recuperar o seu ritmo. Ele marcou poucos gols nos primeiros jogos sob o comando de Domi e a pressão aumentou. Além disso, começaram a surgir boatos de desentendimentos entre o elenco e o novo treinador. A insatisfação com o técnico catalão culminou em sua demissão em novembro de 2020, após uma goleada sofrida contra o Atlético Mineiro. O Flamengo então contratou Rogério Ceni, um técnico jovem e promissor que havia conquistado títulos com Fortaleza. Com a chegada do novo nome, o Flamengo começou a se reorganizar. Gabigol voltou a ser o centro das atenções e mostrou a sua importância nos momentos decisivos do Brasileirão. Na penúltima rodada, em um jogo crucial contra o Inter, Gabigol marcou o gol da vitória, virando o placar e colocando o Flamengo na liderança do campeonato. Na última rodada, o time jogou contra o São Paulo e, mesmo perdendo por 2-1, garantiu o título, já que o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians. Gabigol terminou a temporada com 14 gols no Brasileiro e foi decisivo na arrancada final do time. Apesar das dificuldades, ele conseguiu mostrar a sua qualidade e seu poder de decisão em um ano cheio de desafios. Bom, a temporada 2021 começou com uma expectativa imensa para o Flamengo, como já era de se esperar.
O clube se manteve como um dos favoritos na Libertadores após a campanha vitoriosa de 2019 e apesar da decepção de 2020, Gabigol tinha a missão de liderar a equipe em busca do tricampeonato. Agora, como um dos jogadores mais experientes e uma das principais referências do elenco, ele era o centro das atenções tanto da torcida quanto da mídia. O Flamengo avançou de forma dominante na fase de grupos, com Gabigol marcando gols decisivos e sendo o principal nome do ataque. É importante dizer que para o mata-mata o treinador já não era mais Rogério Ceni e sim Renato Gaúcho, que teve um ótimo começo do clube. No entanto, o confronto final contra o Palmeiras, disputado em Montevidéu, foi um dos jogos mais tensos do ano. Em uma partida equilibrada, o Flamengo sofreu um gol logo no início após um erro defensivo que permitiu que o Palmeiras abrisse o placar. No entanto, Gabigol, sempre oportunista, conseguiu empatar o jogo no segundo tempo com um chute preciso que deixou o goleiro adversário sem reação. A partida foi para a prorrogação e após um erro de Andréas Pereira, Daverson marcou o gol da vitória do Palmeiras, terminando assim o ano do Flamengo de forma amarga. O começo de 2022 marcou o início de uma jornada de redenção para o Flamengo, especialmente para Gabigol, que buscava voltar ao protagonismo após 2021 sem grandes títulos. No início da temporada, o time rubro-negro ainda lidava com a decepção do vice-campeonato da Libertadores, quando perdeu para o Palmeiras. Sob o novo comando técnico, o clube trouxe o português Paulo Sousa, visando renovar o elenco e implementar um estilo de jogo mais moderno. Com o novo treinador, o Flamengo passou por um período de ano instável. Gabigol, um dos líderes do elenco, teve dificuldades para se adaptar ao novo esquema tático, que muitas vezes priorizava a utilização de Pedro como referência no ataque. Mesmo assim, Gabriel mostrou a sua importância logo no Campeonato Carioca, ao marcar gols importantes que ajudaram a equipe a alcançar a final da competição pelo quarto ano consecutivo. No entanto, o Flamengo foi superado pelo Fluminense na decisão, em uma final marcada por um desempenho abaixo do esperado de todo o elenco. Gabigol até chegou a balançar as redes no segundo jogo, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Esse início de temporada expôs as dificuldades do Flamengo em encontrar um equilíbrio e despertou uma insatisfação crescente da torcida. Os resultados irregulares e a falta de brilho nas atuações levaram à demissão de Paulo Sousa em junho, após uma sequência de maus resultados. Com isso, veio Dorival Júnior. A chegada do treinador em junho de 2022 foi um divisor de águas para o Flamengo e para Gabigol. O novo treinador encontrou uma maneira de potencializar o talento de seus dois principais atacantes, colocando Gabigol e Pedro para atuarem juntos. Essa parceria foi fundamental para o crescimento do time na segunda metade do ano. A dupla rapidamente se destacou, com Pedro assumindo o papel de artilheiro e Gabigol recuando um pouco mais para participar da construção das jogadas, exibindo uma evolução significativa. A mudança trouxe frutos quase imediatos. Em outubro, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil em uma final emocionante contra o Corinthians. O Maracanã lotado viu o Gabigol assumir papel crucial na liderança do time. A conquista marcou um título inédito para Gabriel, que ainda não tinha em sua galeria a taça da Copa do Brasil. O atacante se destacou não apenas pelos gols, mas também por sua entrega e liderança em campo. Bom, se na Copa do Brasil o Gabigol já havia sido um dos protagonistas, na Libertadores ele deixou a sua marca de forma ainda maior. Na final contra o Atlético Paranaense, em Guayaquil, o Flamengo venceu por 1-0, com o Gabigol marcando o gol decisivo. O atacante mais uma vez foi o herói da decisão, confirmando a sua fama de carrasco em finais continentais. Ao fim da temporada, Gabigol acumulou 34 jogos com 18 gols e 2 assistências. Os seus números mostram a importância em momentos cruciais, mesmo com o Pedro assumindo a artilharia do clube. Os dois títulos conquistados, a Copa do Brasil e a Libertadores, encerraram o ano de forma gloriosa para o Flamengo, que voltava a ser o grande protagonista do futebol sul-americano. Bom, o ano de 2023 começou com uma enorme expectativa sobre o Flamengo, que era visto como um dos maiores times do Brasil e da América do Sul. No entanto, a pressão pelos resultados começou a cobrar o seu preço. Além disso, a mudança de técnico de Dorival para Vitor Pereira colaborou muito para o começo ruim. A jornada de 2023 para o Flamengo começou com a disputa do Mundial de Clubes da FIFA em Marrocos. A torcida esperava que o time pudesse igualar a histórica conquista de 81, mas a realidade foi bem diferente. Logo na estreia, o Flamengo foi surpreendido pelo Al Hilal da Arábia Saudita com uma derrota por 3-2. O time carioca entrou em campo como favorito, mas não conseguiu impor o seu jogo e foi amplamente dominado pela equipe saudita. Gabigol, que havia sido um dos protagonistas da Libertadores do ano passado, foi bastante discreto durante o torneio.
Atuando como centroavante, ele teve dificuldades para se desvencilhar da marcação adversária e pouco contribuiu ofensivamente. A derrota precoce no Mundial foi um sinal de alerta para o Flamengo e para Gabigol, que sentiu o peso de carregar a camisa 10 herdada de Diego Ribas. O começo de 2023 continuou difícil para o Flamengo. Na Supercopa do Brasil, o time enfrentou o Palmeiras em uma partida emocionante, mas perdeu por 4-3 em um jogo repleto de reviravoltas. Gabigol marcou 2 gols, mas o time rubro-negro não conseguiu segurar o resultado. O revés foi um golpe duro, considerando que o Flamengo buscava reafirmar a sua superioridade no cenário nacional. Seguindo o calendário de competições, veio a Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. O Flamengo novamente não conseguiu sair vitorioso. Após perder o primeiro jogo por 1-0 no Equador, o time voltou ao Maracanã com a obrigação de vencer. Gabigol mais uma vez teve uma atuação apagada sem conseguir ser o direcional ofensivo que o Flamengo precisava. Apesar de abrir o placar, o Flamengo não conseguiu ampliar e foi derrotado nos pênaltis, acumulando mais um vice-campeonato. A sequência negativa continuou no Campeonato Carioca. Após avançar até a final, o Flamengo enfrentou o Fluminense na decisão. O tricolor das Laranjeiras levou a melhor, vencendo o segundo jogo por 4-1. Esse foi o terceiro vice-campeonato do Flamengo em menos de 3 meses, o que começou a gerar uma pressão enorme sobre o elenco e comissão técnica. Um dos maiores objetivos do Flamengo em 2023 era conquistar a Libertadores novamente. O clube começou a fase de grupos com bons resultados, mas ao longo da competição problemas internos e a falta de consistência nas atuações começaram a aparecer. Gabigol, já acostumado a ser um homem decisivo, não conseguiu repetir o nível de atuação dos anos anteriores. A dificuldade de encontrar espaços e a queda de rendimento físico foram evidentes. Nas oitavas de final, o Flamengo enfrentou o Olímpia do Paraguai. Após vencer o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, o time rubro-negro parecia estar em uma posição confortável para avançar. No entanto, no jogo de volta em Assunção, o Flamengo foi surpreendido e derrotado por 3-1, eliminado de forma precoce da competição. É importante dizer que nesse momento o treinador já era Jorge Sampaoli. Bom, se na Libertadores o Flamengo teve um desempenho abaixo do esperado, a Copa do Brasil parecia ser a única competição onde Gabigol poderia se redimir. Nas oitavas de final, o Flamengo enfrentou o rival Fluminense e em um jogo muito disputado, o Gabigol marcou o gol que garantiu a vitória por 2-0 no jogo de volta, levando o Flamengo às quartas de final. Foi um dos raros momentos de brilho do atacante na temporada. Nas fases seguintes, o Flamengo passou por Atlético Paranaense e Grêmio para chegar à final contra o São Paulo. Mais uma vez a expectativa era alta e o confronto foi bastante equilibrado. No entanto, o Flamengo não conseguiu ser superior e acabou derrotado pelo placar agregado de 2-1, amargando mais um vice-campeonato. Gabigol teve uma participação tímida nas finais, longe do desempenho que o tornou ídolo da torcida rubro-negra em decisões anteriores. Gabigol marcou 20 gols em 2023, mas um dado chamou a atenção. 8 desses gols foram de pênalti. Isso evidenciou uma dificuldade crescente de marcar gols em jogadas de bola rolando. Além disso, o atacante sofreu com problemas físicos ao longo da temporada, o que impactou seu ritmo e intensidade. A forma física de Gabigol estava longe do ideal, principalmente se comparado aos anos anteriores, quando ele era conhecido pela explosão e capacidade de finalização precisa. No final da temporada, após a derrota para o São Paulo na Copa do Brasil, Sampaoli foi demitido. Para o seu lugar, o Flamengo trouxe Tite, um treinador experiente que já havia comandado a seleção brasileira. Tite chegou para reestruturar a equipe e tentar salvar a temporada. No entanto, para Gabigol, a chegada do novo técnico significou uma redução ainda maior em seu protagonismo. O treinador optou por utilizar Pedro como titular na maioria das partidas, rebaixando o Gabigol ao banco de reservas. A justificativa era de que Pedro estava em melhor forma física e vinha apresentando um desempenho mais constante. Além disso, preferiu escalar o time de maneira diferente, o que deixava menos espaço para 2 atacantes de área, como Gabigol e Pedro, atuarem juntos. A mudança de status, claro, foi um golpe duro para Gabigol, que sempre esteve acostumado a ser titular e protagonista no Flamengo. A sua insatisfação era evidente e as especulações sobre uma possível saída do clube começaram a ganhar força. Bom, a temporada de 2024 foi marcada por muita expectativa e uma série de controvérsias envolvendo o jogador. O ano começou com a notícia de que o atacante havia sido suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa de fraude em um exame antidoping realizado em 2023. Essa decisão, claro, chocou o mundo do futebol e gerou uma reação imediata do staff do jogador, que entrou com um pedido de efeito suspensivo.
Dessa maneira, em abril, apenas 5 semanas após a suspensão, o CAIS acatou o pedido de defesa de Gabigol por unanimidade, permitindo que o jogador voltasse a atuar. Essa reviravolta foi crucial para a continuidade da sua carreira no Flamengo. No entanto, o começo da temporada foi difícil. Sob o comando de Tite, Gabigol não conseguiu se firmar como titular absoluto. O treinador, como esperado, preferiu Pedro na maioria das partidas, o que gerou rumores de uma possível rixa entre os dois. Além disso, em maio, Gabigol foi alvo de críticas após ter foto vazada com a camisa do Corinthians. A situação lhe rendeu multa de 10% do salário e a perda do número 10. Após isso, o jogador passou a usar a camisa 99. Em setembro, após uma série de maus resultados, como a eliminação do Flamengo na Libertadores para o Peñarol, Tite foi demitido. Felipe Luiz, ex-jogador do clube, assumiu como treinador e rapidamente colocou Gabigol de volta à equipe titular, muito também pela lesão do Pedro, vale a pena citar aqui. Sob o novo comando, Gabriel pareceu reencontrar boa parte de seu futebol, especialmente na reta final da Copa do Brasil. Na final contra o Atlético Mineiro, disputada no Maracanã, Gabigol foi o grande destaque ao marcar 2 gols e garantir o 5º título da competição para o Flamengo. A vitória foi um momento de redenção para o atacante, que mostrou novamente a sua capacidade de decidir em momentos importantes. Mesmo em uma temporada marcada por incertezas e uma atuação abaixo do esperado, Gabigol encerrou o ano com um título expressivo. Ao fim da partida, nesse domingo, ainda no gramado, o atacante anunciou a sua decisão de deixar o Flamengo ao fim de seu contrato em dezembro. O destino de Gabigol parece ser o Cruzeiro, que está em negociações para sua contratação. Até lá, ele irá continuar defendendo o Flamengo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, encerrando uma era marcada por títulos, gols históricos e uma conexão única com a torcida rubro-negra. E além disso, expondo a diretoria, que segundo ele não aceitou negociações e descumpriu o acordo que havia feito sobre a renovação. O atacante ainda disse que não houve conversas entre as partes e muitas coisas ficou sabendo através de podcasts e não pessoalmente. Mais uma bola fora da diretoria do Flamengo. Em 2024, Gabigol jogou 35 partidas e marcou 7 gols até o momento, um número bem abaixo das suas médias nos anos anteriores. Mas enfim, o legado de Gabigol no Flamengo é tão grandioso quanto polêmico, recheado de momentos icônicos, recordes históricos e uma conexão única com a torcida. Os seus números, títulos e atuações consolidaram seu nome entre os grandes ídolos da história do clube. Uma das características mais marcantes de Gabigol é o seu faro para gols em momentos decisivos. O atacante somou incríveis 16 gols em 18 finais disputadas pelo Flamengo. Além disso, é até o momento o maior artilheiro do clube no século XXI, com 160 gols. Esse número o coloca como o 6º maior artilheiro da história do Flamengo, uma façanha impressionante considerando que ele atingiu essa marca em apenas 6 temporadas. Ele se junta a um seleto grupo de lendas rubro-negras como Zico, Romário e Nunes, que deixaram sua marca ao longo das décadas. Mas os números de Gabigol não param por aí, tá? Ele é o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores com 31 gols. Além disso, desde que chegou ao Flamengo, conquistou 13 títulos, igualando-se a ícones históricos do clube como Zico e Júnior. Ao todo, foram 4 campeonatos carioca, 2 campeonatos brasileiro, 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 2 Supercopas do Brasil. Independente de qualquer coisa, Gabigol deixará o Flamengo como um dos maiores jogadores da história do clube, tanto em termos de gols quanto em títulos. A sua trajetória é a prova da sua capacidade de brilhar nos momentos mais importantes e da sua conexão com a torcida, que sempre o apoiou mesmo nos momentos mais difíceis. Em 2024, ele se despede do Flamengo em meio a polêmicas e desafios, mas com a certeza de que fez história. O seu legado não é apenas de um artilheiro ou de um jogador decisivo, mas de um ídolo que ajudou a transformar o Flamengo em um dos maiores clubes do Brasil. E para a nação rubro-negra, o nome de Gabigol será sempre sinônimo de gols, títulos e glória. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Fica a pergunta: você acha que Gabigol ainda podia render no Flamengo ou a decisão de sair para outro clube foi a melhor? Eu particularmente acredito que ainda poderia render como reserva caso decidisse reduzir o seu salário. Mas enfim, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.